Abra sua Bíblia aí, aberta, Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Quem pode dizer amém? Nós vamos falar de um assunto bem relevante, e vou ser breve. Eu estou com muito desejo de orar hoje, e amanhã nós temos a oração aqui, 5h30. Esse texto me chama a atenção, porque quando ele diz, tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração. Ou seja, coração fala de motivação, fala de, quando Salomão vai falar ali no capítulo 4 de Provérbios, 23, ele diz que guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, as nossas emoções, aquilo que a gente deseja. Então esse texto vai dizer que a gente faça de todo o coração, ou seja, com a motivação correta. Aqui, irmãos, dê uma olhadinha para cá, e os irmãos, tá bom? Você aqui hoje bem objetivo. Então, com a motivação correta, não basta só fazer, mas fazer com a motivação correta. E ele vai dizer, como para o Senhor, ou seja, qualidade de serviço. Fazer para o Senhor, a gente não faz de qualquer jeito, né? Então, está falando aqui de motivação correta e com qualidade, melhor, fazer o melhor, dar o melhor, servir com qualidade. E ele vai dizer, e não para os homens, ciente de que receberei do Senhor, ou seja, ciente de que o nosso trabalho, como diz Paulo, no capítulo de 1 Coríntios 15, o versículo, último versículo, né? Ele vai dizer que a gente tem um trabalho, esse trabalho não é vão no Senhor. E a gente entende, Paulo escrevendo, dando consciência de que aquilo que a gente faz aqui, de coração, qualidade, motivação, a gente tem uma recompensa. Não que a gente vai fazer por causa disso, justamente a motivação. A gente não vai fazer porque quer uma troca, não. Nós vamos fazer porque nós somos crentes, salvos. Os salvos eles fazem, e fazer para o Senhor, sabendo que tem uma recompensa grandiosa de Deus para todos aqueles que faz com motivação correta, o melhor para o Senhor. Mas só para a gente entender, e eu coloquei um tema aqui. Eu falei já desse assunto uma vez, mas tem muito o que falar desse assunto. E eu coloquei um tema. Eu queria que você dissesse comigo com todo o coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu estou aqui para servir. Agora você vai dizer para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, eu estou hoje aqui para servir você. Servir a igreja, servir uns aos outros. Somos chamados para servir. Esse é o maior princípio que norteia a vida de um cristão. Isso confronta o nosso ego, o nosso ser como humano, porque ninguém gosta muito disso. A Bíblia diz que é melhor o quê? E eu vou citar esse texto em outra passagem. É melhor, Paulo vai falar, se não me falha a memória, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e aí o versículo 35, olha aí, 35, olha aí, viu? Glória a Deus. Então Paulo vai falar isso, que é o melhor. Na última parte, ele diz que mais bem-aventurado é aquele que dá, né? Aquele que dá, do que receber. Então veja bem, como a Bíblia exalta esse princípio. E deixa eu dizer aqui uma coisa, olhe para mim, eu vou falar com vocês pacificamente.
Escuta aqui uma coisa: nós estamos interessados em tantos assuntos, e às vezes nós desprezamos esses assuntos, irmãos, que, novamente eu repito, que norteia a nossa vida, que é necessário todo dia, toda hora, nas nossas convivências. E nós podemos, já que o servir é um privilégio, servir é um privilégio, sim ou não? É só a gente entender que o servir, ele é algo que Jesus deu o primeiro passo. Jesus, ele nos ensinou a isso. Então é um privilégio. A Bíblia vai falar, eu queria também citar esse texto, de João capítulo 12, versículo de 1 ao 3, que vai falar de duas mulheres que serviam. E a gente às vezes pensa que só quem estava servindo ali era Marta, mas não é. Marta e Maria estão servindo, todas as duas estão servindo. Uma está servindo no horizontal, e a outra está servindo no vertical. Uma está servindo aos homens, e a outra está servindo ao rei, ao reino. Todas as duas estão servindo, e esses dois serviços, essas duas dedicações são importantíssimas. Pastor, é melhor servir só a Deus. Quem serve no vertical também serve na horizontal. Estão juntas, e a gente não pode deixar isso sem entender isso. E nós vamos entender um pouco. Essas duas mulheres estavam servindo, e eu vou trazer para vocês esse assunto compassadamente. Sabe o que é que acontece conosco, irmão? Nós queremos sempre impressionar Deus, sim ou não? A gente quer impressionar Deus, a gente se lança às vezes a fazer algo que não envolve outras pessoas, que envolve simplesmente a gente e um pequeno grupo, e a gente às vezes se doa tanto, se dá tanto, se desgasta tanto para chamar a atenção de Deus, para chamar a atenção de Jesus. E a gente não entende, irmãos, que esse princípio aqui chama a atenção de Deus de uma forma tal que às vezes a gente não consegue impressionar Deus com as coisas grandiosas que a gente acha. A gente prega, né? E a gente quer impressionar a igreja de Deus com uma pregação grandiosa. A gente, uma oração, pode orar, tem que orar todo dia, a gente tem que orar, mas às vezes quer impressionar com uma oração tão longa a Deus. Deixa eu dizer aqui uma história. É uma história, é uma ilustração de um homem. Olha para mim aqui. Um homem, ele convidou Jesus. Isso é uma ilustração. Ele convidou Jesus e ele vai chamar Jesus, e ele vai promover uma grande festa. Mas uma festa luxuosa. Tapetes vermelhos da entrada até a entrada da casa, do portão à entrada da casa, com tudo bonito, bem programado, sabe, pessoas recebendo numa mansão, uma festa para o rei, uma festa para Jesus, algo esplendor. E esse homem convida Jesus diz para ele: eu vou para essa festa. E ele dedica muito para fazer uma festa, para chamar a atenção de Jesus. E ele faz daquela festa gloriosa, e os convidados, era só convidado ilustre. Dá uma olhadinha para cá, só pessoas da alta, importantíssima, pessoas que não saíam do carro se não tivesse dois segurança. Era uma festa que não era para qualquer pessoa, não era uma festa para pobres, era uma festa para ricos. E esse homem chama Jesus, marca o horário, Jesus diz que vai.
Chegou o horário, os convidados chegam, está todo mundo chegando, todo mundo entrando para a festa, mas ele não vê Jesus. E as horas vai passando, e chegaram os últimos convidados, mas Jesus não veio. E aquele homem começa a ficar decepcionado. Escute isso aqui, que isso aqui a gente vai aprender lições. E aquele homem começa a ficar decepcionado e começa a murmurar: como é que pode? Eu faço tudo isso aqui e eu convidei e ele não veio. E nesse período de tempo de murmuração, chega-se um mendigo. O mendigo chega naquela mansão, consegue furar ali o segurança, entra, e aquele homem ficou indignado. Aquele homem, ele ficou decepcionado de ver dentro da sua casa, naquele ambiente onde só tinha ricos, pessoas importantes, um mendigo carregando um saco sujo, com as vestes que não eram das melhores. E aquele homem fica indignado. E perguntaram o que era que aquele mendigo queria. Ele disse: eu quero um prato de comida, eu quero apenas comida. E aquele homem indignado mandou botar aquele homem para fora. Lançou aquele homem fora e não deu comida e nada. E aquele homem foi-se embora. Terminou a festa. No outro dia aquele homem, isso é uma ilustração, aquele homem estava lá na igreja. Aí Jesus estava lá na igreja. E aquele homem foi para Jesus com a cara um pouco chateada e disse: como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Eu preparei tudo de melhor para o senhor, preparei uma festa grandiosa, e o senhor não foi lá, o senhor não me honrou. E Jesus, nessa ilustração, Jesus disse: eu fui, eu estava lá. E Jesus disse, o homem disse: não, o senhor não foi. Eu estava na festa, nós estávamos preparados para receber o senhor. E Jesus disse: aquele mendigo que entrou na sua casa, que você maltratou, que você tratou ruim, que você não deu um prato de comida, que você não amparou, aquele mendigo era eu. O que é que eu quero chamar a atenção? É que a gente quer impressionar Jesus com as grandes festas, com as coisas mais ilustres, com a motivação errada. E Jesus estava satisfeito. Ele poderia ter chamado a atenção de Jesus dando um prato de comida àquele homem. Ele poderia ter deixado Jesus sorrindo naquela noite, poderia ter deixado Jesus, sabe, muito satisfeito, se ele tivesse dado um prato de comida, tivesse dado veste àquele homem, tivesse tratado aquele homem com dignidade. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco? Então veja bem, querido, isso é cristianismo. Você quer chamar a atenção de Deus? Pois comece a chamá-lo, a atenção dele nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, com palavras, com atitude. Sirva as pessoas sem olhar quem ela seja. E esse princípio aqui, ele é poderoso. Diga comigo assim: o poder de servir. Vamos lá, 1, 2, 3, o poder de servir. Servir nos faz, irmãos, servir nos faz melhores. Ah, você pode dizer isso? Diga comigo: servir os outros me faz melhor. Servir os outros me deixa eu melhor, me deixa eu mais humano. Aí, como esse poder de servir, como se identifica Jesus dentro da igreja? Como a gente pode parecer com Jesus? Você quer parecer com Jesus? Então sirva como ele serviu. Você quer ser igual a Jesus? Sirva como ele serviu. E o poder do servir, irmão, é extraordinário. Servir nos faz
olha o texto, põe de novo aí, ô Juninho, o capítulo 20, 35. Olha o texto aí. Servir nos faz feliz. Você pode dizer para o irmão? Servir te faz feliz. Nos faz feliz servir. Servir, querido, sabe, nos faz pessoas mais contentes com a vida. Sim ou não? Paulo está dizendo, dar é melhor do que receber. O que é que Paulo está dizendo? É melhor servir, é melhor atentar para as necessidades dos outros do que receber. A gente se realiza. Sim ou não, irmão? Quando você faz algo para alguém, a gente fica feliz. Você pode fazer as pessoas felizes no servir. No servir você pode fazer as pessoas ser felizes. Você pode dizer para alguém, talvez alguém precise escutar isso. No seu serviço ao próximo, você pode fazer elas ser felizes, as pessoas felizes. Tem pessoas que estão ao teu lado, talvez, e não estou falando literalmente aqui, que está precisando simplesmente disso. Então nós vamos caminhar aqui. Diga comigo assim: eu preciso esquecer das pessoas que estão do meu lado, e eu preciso servir elas. Sabe por quê? Tem gente que fica dizendo assim: rapaz, fulano, beltrano não serve a ninguém, nunca me serviu, nunca me serviu. Irmão, esqueça isso. Olha o que é que Atos está dizendo aí, Lucas escrevendo, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é melhor servir do que receber, é melhor dar do que receber. Paulo diz, é melhor servir. Paulo vai falar isso de uma forma bem clara. E hoje nós vamos aprender isso aqui, hoje nós vamos desenvolver, hoje nós vamos, sabe, motivar a nós mesmos a servir. Então nós vamos aqui, nós vamos ver essa atitude de Jesus. Abre a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 45. Servir é uma atitude de amor. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá? Prega comigo, diga assim: servir ao outro, ao próximo, é uma atitude de amor. É uma demonstração que o amor de Deus está na nossa vida. Isso é muito forte. Servir é uma demonstração de que o amor de Deus está na minha vida. Pastor, e quem não serve? Julgue você. Se servir é uma atitude do amor de Deus na minha vida, é uma demonstração do amor de Deus na minha vida, então vamos ver isso aqui. Capítulo 10, versículo 45. Vamos lá. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. Veja bem, tem duas coisas aí importantes dentro desse texto. Primeiro é servir e o segundo é dar. Diga comigo: servir e dar são duas coisas diferentes. Alguém pode dar sem amar? Me responda. Alguém pode dar sem amar? Sim que pode. Claro que pode. Tem muita gente dando sem amar. Às vezes a gente dá para se livrar da pessoa. Às vezes a gente faz algo para aquela pessoa estar longe da gente. Eu não estou falando de mendigo, dessas coisas não. Eu estou falando muitas vezes no nosso meio, que às vezes a gente, sabe, é estressado com alguém, a gente não suporta outra, sabe, e a gente quer fazer para ficar livre, não é movido pelo amor. Então, alguém pode dar sem amar? Sim. Agora, alguém pode deixar de dar amando? Não. E eu cito um texto que está na Bíblia, que todo mundo conhece, João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou, aí ele vai dizer, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, querido, é possível dar sem amar? Sim, mas é impossível amar sem dar. É impossível amar e eu não lançar, não dá. Aí a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele ama e Ele dá. Qual é o princípio aqui para aplicar em nossas vidas? É os dois.
eu posso estar dando com a motivação errada, trazendo de novo a memória, e eu posso dar porque o amor de Deus me constrange. Eu acho que está escrito isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que diz, olha o que é que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós a isto, um morreu por todos, e logo todos morreram. O 15 ainda é melhor. Então, movido pelo amor de Cristo, me ajuda eu servir melhor. Eu citei para vocês, propositalmente, aquelas 3 frases: o coração, o Senhor e, qual foi o outro? Ciente. E eu pego aqui: fazer, servir com amor, é fazer com perfeição, é fazer sem querer troca, é fazer sem interesse, é fazer movido pelo amor de Deus. Diga para o irmão: deixa o amor conduzir a sua vida. Fala isso aí. Alguém pode estar precisando dessa palavra. Diga: deixa o amor de Deus conduzir a sua vida. Seja conduzido pelo amor constrangedor de Deus. Deixa o amor tomar conta da sua vida. E o amor ágape de Deus, deixa tomar conta, que você vai servir com perfeição. Então vamos lá. Servir é uma demonstração do amor de Deus em nossa vida. A Bíblia, eu quero ler esse texto aqui. Juninho, tu põe aí esse texto na tradução, naquela tradução que eu prego aqui. Pronto, é isso aí mesmo. Vamos lá. Então veja bem, queridos, 2 Coríntios capítulo 5, 14 e o 15 também. Então, como verdadeiros discípulos de Jesus, escute isso aqui: como verdadeiros discípulos de Jesus, eu preciso servir. Sim ou não? Como verdadeiros discípulos de Jesus, eu preciso servir. Eu preciso servir aos outros. Aqui no Mateus capítulo 20, versículo 26, na versão corrigida, diz assim: mas entre vocês deve ser diferente. Aquele que quiser ser importante, eu acho que essa daqui é na Nova Bíblia Viva, viu, Juninho? Mas entre vocês deve ser diferente. Todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo. Quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar a muitos. Quem é discípulo de Jesus aí? Dá glória a Deus. Então você precisa servir. A palavra de Deus, 1 Pedro 2,6, vai dizer que nós temos desejo, se nós temos desejo de imitá-lo. É isso aí mesmo, Judinho? Não é isso aí não. É João 2,6, vamos lá. João 2,6. Eu acho que é isso aqui. Glória a Deus. Qualquer que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Então é assim, irmãos, é simples desse jeito. É simples assim. Eu quero o poder de Deus, eu quero imitar Jesus, então sirva as pessoas. Jesus fez isso. E ele vai dizer ainda que ele não veio para ser servido, mas para servir. E essa é uma das maiores virtudes na vida de um cristão. Nós queremos imitar Jesus em quê? Nós queremos imitar Jesus ressuscitando demônios, ou ressuscitando mortos, e expulsando demônio. Demônio não ressuscita, expulsa demônio. Ressuscitando mortos, fazendo coisas extraordinárias. E tem pessoas que estão ao nosso lado que precisam ser ministradas. Servir é ministrar vidas. Servir é acolher vidas. Servir é tirar a pessoa de um canto e botar no outro canto melhor. Servir é ter capacidade de ver o que ninguém vê. Porque o servir não é aquilo que mandamos ou alguém manda a gente fazer. Servir é você ver antes de alguém mandar. Servir é você ver antes de alguém pedir.
Porque quem tem essa virtude, irmãos, tem esse jeito de servir. Então vamos lá. Servir ao outro com os dons e talento que Deus nos concedeu. Ah, isso aqui é maravilhoso. Quem tem talentos aqui? Quem tem dom e talentos aqui? Quem tem? Quem é profissional aí do secular? Profissional? Hã? Quem é aí profissional? Médico, enfermeira, sei lá, é pedreiro, sei lá. Você tem uma profissão. Tudo isso está envolvido aqui. Nós podemos servir uns aos outros. Vamos ler um texto. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Escute isso aqui, irmãos. Servir com seus talentos, talento que Deus nos deu. Os talentos que Deus nos deu, nós podemos servir outras pessoas. Entenda isso. É igreja, essa igreja é isso. Quer ver uma coisa? Vou aqui, o pessoal que trabalha aí na área de construção, como é que se chama? É a área civil. O povo que trabalha na área civil, às vezes o camarada é profissional nessa área, ele chega na casa de alguém e a porta está caindo, o camarada escora a porta, lá porque caiu o reboco todinho da porta. Eu sou predeiro, eu posso ir lá e servir, eu posso tirar um dia. Olha a coisa simples aí, irmão, mas você faz uma pessoa feliz. Carpinteiro, né? O carpinteiro trabalha lá, sabe? Carpinteiro, tem uma pessoa humilde, mora lá numa comunidade, precisa de dar uma ajeitadinha lá na sua casa, eu vou servir. Eu sou um profissional em outras áreas aí, eu posso servir. Isso é igreja. Eu não posso fechar a minha vida cristã só no culto aqui, só estar aqui no culto, e a espiritualidade no culto, isso também é espiritualidade, é o servir os outros, é espiritualidade. Eu digo que a maior espiritualidade é essa, de ter a capacidade de servir as pessoas, de estar servindo. Queridos, olha o que é que a Bíblia, servimos, o serviço, ele também tem alvo, ele é para a glória de Deus. O versículo 11, Juninho, desse mesmo capítulo, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus, diga comigo, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu sirvo para a glória de Deus. Eu não sirvo para me mostrar, eu não sirvo para mim ser desejado dentro de uma igreja, eu não sirvo para ser visto pelos homens. Olha o que é que Pedro vai falar lá atrás. Eu sirvo para a glória de Deus, eu sirvo porque eu sou salvo, eu não sirvo para ser salvo, eu sirvo porque sou salvo, e por isso eu faço isso para a glória de Deus, é para a glória de Deus. E a gente pode ver isso mais forte, irmãos, é no capítulo 10 de primeira carta aos Coríntios, versículo 31, que diz: assim, quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Dá uma olhadinha por não dizer assim, continue servindo, mas sirva muito, faça as pessoas felizes, mas sirva para a glória de Deus. Nunca se glorie, nunca vai dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é para a glória de Deus. É um privilégio servir, é um privilégio que Ele nos deu, a capacidade de servir uns aos outros, e eu vou servir. Aí o texto diz: que coma, que beba, que faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Viu como isso é maravilhoso, irmãos? Eu estou pregando hoje para vocês algo bem prático. Já tem um ditado que eu sempre cito isso aqui, é que quem não serve, como é que diz? Quem não serve para servir, não serve para
para viver, para ser servido. O Evangelho sempre, irmãos, o Evangelho ele vai dar ênfase, ele vai nos empurrar para o próximo. O Evangelho é isso. O Evangelho é tão simples que a gente complica. Sabe quem complica o Evangelho? É os homens, somos nós. Mas Jesus é a simplicidade de vida, Jesus servindo, né? Jesus servindo, Jesus sempre mostrando um exemplo. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo vai dizer: tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que está reinando em nós hoje? Servir uns aos outros. Pastor, mas eu não gosto. E a Bíblia manda você servir os inimigos mesmo. Viu? A Bíblia nos confronta. Porque quando eu sirvo o meu inimigo, que eu não tenho um inimigo, o meu inimigo é o diabo, eu não tenho inimigo. Mas quando eu sirvo aqueles que não nos admiram, eu estou curando ele, estou sendo curado também. É o poder de servir. E a gente tem que entender isso, gente. Sabe, a gente deixa tanto a desejar nesses assuntos do nosso dia a dia. A gente às vezes serve um grupo, às vezes a gente serve as melhores pessoas, às vezes a gente serve aquelas pessoas que a gente admira, mas a gente não tem a capacidade de servir aquelas pessoas que, sabe, que não está nem aí para a gente. A gente tem que servir. É isso que a Bíblia diz: o meu maior propósito deve ser de servir. Você pode dizer isso comigo? Diga comigo: o meu maior propósito deve ser de servir. Disse Jesus: eu vim para servir e não para ser servido. Jesus mostra para os discípulos, irmão, que a verdadeira grandeza consiste em servir. Quem quer ser grande aí? Levanta a mão, quem quer ser grande? Então sirva. Então sirva. Você quer ser o melhor? Então sirva. Jesus disse para os discípulos, tem um texto que Jesus diz para os discípulos: quem é o maior? É quem serve ou quem está à mesa? Aí Jesus disse, tem lá um ponto é uma pergunta. Aí Jesus no final diz assim: é quem está na mesa. O maior é quem está na mesa. Mas eu estou servindo. Eu não estou sentado na mesa, eu estou servindo. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Ora, se eu sou o maior, eu era para ter sentado nessa mesa, me levantei, não estou sentado e estou servindo. Vocês têm que fazer o mesmo. Isso é a doutrina de Jesus. Os discípulos buscavam para si alta posição no reino, tinham ciúme uns dos outros. E nós podemos realmente trabalhar um pouco em cima disso aqui, mas as horas já passou. Será, irmãos, que nós estamos nessa noite servindo? Servir como Jesus é servir com a motivação correta. Vou só aqui passar. Servir é uma consequência. Diga comigo assim: servir, eu gosto disso aqui. Diga assim: servir é uma consequência daquilo que eu sou. Servir é uma consequência natural daquilo que eu entendo que sou. O que é que você entende? O que é que você acha de você mesmo? Fale de você mesmo hoje. Você está servindo? Pastor, eu sirvo. O meu ministério é de servir. E não é nem ministério. Isso aqui é para quem é crente. Quem é crente serve. Quem é crente está disponível a servir. Irmão, nós precisamos aplicar esses princípios na igreja. Eu sempre digo isso, quando eu estou falando desse assunto, eu digo que tem muito crente e poucos servos. Nós precisamos servir, nós precisamos estar disponível a servir. Eis-me aqui, eu preciso servir na obra, eu preciso servir nos irmãos, eu preciso servir aonde eu estou, eu preciso carregar isso sobre mim. E a igreja, ela precisa disso, porque se não for assim, Jesus não tinha dito isso. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10, a gente pode ter essa ideia. Vamos ler esse texto aí, vamos lá. Olha o que é que ele vai dizer: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Você não foi feito, irmão, simplesmente para consumir. Você não foi feito só para receber. Você não é uma empresa, não é uma represa. Você não foi feito só para estar comendo, consumindo. Você foi feito para servir. Deus colocou você nesse mundo para servir.
Você é um rio, o rio vai, sabe, irmão, vai correndo, vai servindo, onde ele passa ele está servindo, onde ele passa ele está criando vida. Diz para o irmão: Deus lhe chamou para você criar vida, para você gerar vida aonde não tem vida. Deus chamou você para você servir as pessoas. Você quer mudar, você quer ver as pessoas mudando, sirva as pessoas. Isso aqui é uma doutrina, irmão, poderosa de Jesus. Servir uns aos outros. Irmãos, como tem pessoas no nosso meio que precisa de alguém. Como nós temos pessoas hoje aqui, talvez não esteja aqui, que precisa de uma igreja que sirva, que estenda as mãos. Isso é o Evangelho. E eu vou terminar, vou finalizar. Glória a Deus. Nessa noite nós podemos servir melhor, servir como Jesus serviu. Como foi que Jesus serviu a sua vida? Como é que Jesus lhe serve hoje? Como é que nós estamos servindo? São as interrogações. Jesus, ele chamou os discípulos e ele ensinou isso para os discípulos. Ele disse para os discípulos: olha, vocês não devem almejar as grandes posições, mas vocês devem as humildes, as simples. E ele começa a dizer: servindo uns aos outros. Você está pronto para servir hoje? Nós vamos orar hoje, entregando a Deus as nossas vidas, para Ele usar do jeito que Ele quer. Pastor, eu tenho prazer nisso de servir, mas eu tenho algumas dificuldades. Nós vamos orar sobre isso. Fique de pé em nome de Jesus.